Fala galera, beleza? Vamos tratar hoje da Lei 9.613 de 1998, a lei que trata sobre lavagem de dinheiro, muito importante para o seu edital. Vamos estudar todas as nuances dela em duas aulas, tá? Essa primeira aula vou falar da parte criminal e na segunda aula vou falar da parte processual, ok? Vou colocar todas as informações aqui, vamos fazendo algumas questões para ficar bem dinâmico. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Então, nossa lei 9.613 de 98, vamos tratar aqui de lei de lavagem de dinheiro, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, qual a origem dessa lei? Para quem não conhece, esse aqui é Al Capone, um criminoso ítalo-americano que comandou o crime na cidade de Chicago. Comandou o crime na cidade de Chicago de 1920 até 1931, que foi quando ele foi preso. E por que o crime de lavagem de dinheiro está ligado ao Al Capone? Beleza, vamos lá, pessoal. Vem comigo aqui. Esse cara aí, o Al Capone, ele foi um criminoso ítalo-americano muito conhecido, talvez o criminoso, o gangster, né, mais conhecido da história americana. Eu diria aí que um dos gangsters mais conhecidos da história americana. Por conta disso, esse cara acabou gerando ali muito estudo, muito debate sobre a vida dele na criminalidade. E por que lavagem de dinheiro está ligada ao Al Capone? O Al Capone, o que ele fazia? Ele trabalhava não, né? Ele era um criminoso ligado ali ao tráfico de bebida alcoólica, né? Nós tivemos uma proibição nos Estados Unidos, a famosa lei seca americana, e era proibido bebida alcoólica. Então, o que eles faziam? Contrabandeavam, né? Traficavam bebida alcoólica. Ele tinha alguns alambiques, né? Fabricava, né? Seu uísque e vendia ali na cidade de Chicago, no estado de Illinois. Com isso, ele ganhou muito dinheiro mesmo. Ele ficou muito rico fazendo isso. E o que ele fez, pessoal? O que ele fez com isso aí? Ele, para poder não chamar a atenção das autoridades, não chamar a atenção do governo norte-americano, ele comprou, na verdade, uma rede de lavanderias. Tinha muitas fábricas ali em Chicago, muita gente usava as lavanderias. Ele comprou uma rede de lavanderias, que recebia dinheiro vivo ali, e começou a limpar, lavar o seu dinheiro. Não lavar no sentido de colocar nas máquinas de lavar mesmo. Até tem uma vertente que fala que lavagem de dinheiro por conta de assalto a banco, que os indivíduos iam lá, colocavam na máquina de lavar para poder ficar com uma característica de mais surrado o dinheiro, né? Mas a origem mais aceita é de Al Capone aí, com essa gama de lavanderias, que ele pegava o dinheiro do crime, o dinheiro sujo que ele ganhava, e aplicava nessa indústria de lavanderias para dar uma aparência de limpo, um dinheiro lícito nesse dinheiro, beleza? Então vamos continuar aqui. Vem aqui. Então falei do Al Capone e de suas lavanderias. O que ele fazia, pessoal? O Al Capone, ele recebia o dinheiro sujo de várias atividades criminosas que ele desenvolvia. Então, ele tinha aqui o dinheiro sujo ou ilícito, ok? E o que ele fazia? Ele pegava esse dinheiro e aplicava em lavanderias, correto? Esse dinheiro que outrora era sujo passava a ganhar uma aparência de dinheiro limpo. Ou seja, você tinha uma empresa que essa sim, o lucro que ele tinha era um dinheiro limpo. Por isso, lavagem de dinheiro. Os primeiros países a criminalizar essa conduta, nós tivemos aqui Estados Unidos e Itália, por conta das máfias italianas. Então, são os dois primeiros países que nós vamos ter notícias que vão criminalizar essa conduta.
Em Portugal, países de língua hispânica também vão usar esse termo, né? Além de Portugal, nós temos países de língua hispânica também que vão usar o termo branqueamento de capitais. Esse termo aqui não é muito usado no Brasil, até porque tem uma conotação meio racista, é um termo racista. Por que o dinheiro limpo ele tem que ser branco? Então, é uma conotação racista, mas já foi objeto de prova. Beleza? Então, é isso. Então, vimos os primeiros países a criminalizar essa conduta, entendemos o porquê de lavagem de dinheiro, entendemos também que alguns países, Portugal e outros países de língua hispânica, né? Apesar de Portugal não ser de língua hispânica, tá, pessoal? Portugal e outros países, notadamente de língua hispânica, vão chamar de branqueamento de capitais também, mas vemos aí que é um termo racista, não é um termo muito usado, mas já foi objeto de prova. Então, se cair na tua prova, fica ligado. Tá, por que criminalizar a lavagem de dinheiro? Por que esses países criminalizaram a lavagem de dinheiro? Primeiro, pessoal, uma abordagem capitalista da persecução penal, ou seja, fazer o indivíduo não poder gastar o seu dinheiro. Gastar o dinheiro ilícito, claro. Por quê, pessoal? O crime não pode compensar. Então, com essa ideia aqui de fazer com que o cara sente em cima do dinheiro, ele não vai compensar, o crime não vai valer a pena, ok? Crime não compensa. O crime não compensa, né? Porque se o cara pode pegar o dinheiro dele ilícito e usar da forma com que ele bem entende, ora, ele vai achar que compensa. Então, essa visão de que o crime compensa tem que ser combatida. Então, ele pode ganhar o dinheiro que for, mas ele vai ficar impedido ali de utilizar por conta dos mecanismos que vedam ou tentam impedir a lavagem de dinheiro. Outra situação, outro objetivo é esse aqui, ó, para favorecer a investigação, persecução e responsabilização criminal daqueles que na atividade criminosa exercem função de comando. Pessoal, nós temos aqui que o crime ele tem várias camadas, beleza? Desde a mais superficial, que é o cara aqui, vamos pegar o tráfico de drogas, na boca de fumo, até o cara aqui, que é o líder. Geralmente, o líder da organização, ele não vai lá para a boca de fumo vender, pessoal. Então, assim, até chegar no líder, você tem várias camadas. Então, o que essa lei tenta fazer? Tenta seguir o dinheiro até o líder da organização. Por isso que você tem aquela expressão, siga o dinheiro. Dessa forma, follow the money, né? Dessa forma, você consegue chegar o líder da organização ou os líderes da organização. Outra coisa é estabelecer uma barreira entre o crime e a economia. Como assim, Jorge? Imagina só que eu tenho várias empresas concorrendo com um capital criminoso. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo da lavanderia. Eu tenho uma lavanderia que é utilizada para lavar dinheiro sujo. E eu tenho várias outras lavanderias que trabalham de forma honesta, ou seja, são limpas. Ora, se esse cara só utiliza a lavanderia para
lavar o dinheiro, ele pode promover uma concorrência desleal. Se o preço praticado por todas as outras é R$ 10 o quilograma de roupa, ele pode cobrar 5. Um exemplo, tá, pessoal? Por quê? Porque ele só está usando essa empresa de fachada, só para lavar o dinheiro. Então reparem que só aqui você já tem uma concorrência desleal. E as pessoas vão preferir comprar onde? Comprar no lugar que é mais barato. Então, por conta disso, você cria uma lei para criminalizar essa conduta. O objetivo dela também é tentar evitar isso e criar uma barreira entre o crime e a economia, beleza? Ok. Vamos falar agora, pessoal, propriamente dito dos crimes, tratar aqui do crime. Notadamente, vou falar do artigo 1º, beleza? Vamos lá. Meus queridos, presta atenção aqui. O que é o crime de lavagem de dinheiro, Jorge? A lavagem de dinheiro nada mais é do que o crime praticado por aquele que tenta fazer recursos obtidos por meio ilícito que eles ganhem, que ele tenha uma origem lícita. Eu gosto mais da expressão aparência. Ou seja, esse dinheiro que é ilícito, ele vai ganhar uma aparência de legítimo, de lícito. Beleza? Vamos lá. Os tribunais superiores brasileiros, eles adotam a doutrina norte-americana, que aponta a existência de 3 fases distintas do crime de lavagem de dinheiro ou lavagem de bens, lavagem de capitais. Então, repare o seguinte, então nós vamos ter 3 fases para lavagem de dinheiro. Porém, não é necessário que ocorram as 3 para que o crime esteja consumado, ok? Eu tenho 3 etapas para lavagem de dinheiro. Ó, lavagem, eu tenho 3 etapas. Sendo que eu não preciso percorrer as 3 para ter a consumação. Não é necessário. Eu não preciso percorrer as 3, ok? Então, não tenho que passar por todas essas para a consumação. Vamos lá. Quais são essas fases? A primeira fase é a fase da colocação. O que é a colocação? É quando eu pego o recurso obtido de forma ilícita e insiro ele no mercado financeiro, geralmente por meio de pequenos depósitos em várias contas diferentes ou de pequenas compras feitas em espécie. Então, beleza. Imagina só que eu tenho aqui tráfico de drogas. Beleza? Então, eu arrecado dinheiro ilícito. E aí, o que eu começo a fazer? Eu pego esse dinheiro ilícito e começo a fazer vários depósitos. Imagina aqui que eu faço depósito de 10 mil para não levantar suspeita. E vou fazendo. Esses depósitos não estão sendo feitos. A partir do momento que esse dinheiro entra, ele não vai entrar no mercado financeiro. Então, quando eu aloco esses recursos no banco, nós falamos que isso aqui é a fase da colocação, ok? Isso pode ser feito por pequenos depósitos ou compras em espécie, enfim, quando eu coloco o dinheiro de origem ilícita no local que eu estou querendo camuflar ele, coloco ele no mundo financeiro, beleza? Então, ok, geralmente pequenos depósitos ali. Tá, essa é a primeira fase. A segunda fase é a ocultação. Não gosto muito desse nome, beleza? Essa parte aqui da ocultação ou também dissimulação. É quando eu vou tentar transformar o dinheiro em lícito, vou tentar despistar.
Lembra que eu peguei aqui o dinheiro sujo do tráfico de drogas, beleza? Peguei aqui, tráfico de drogas. Aí eu vou e começo a fazer depósito. Então, passei pela fase da colocação, vou fazer vários depósitos. Então, aqui, ó. Com o depósito, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando esse dinheiro no mercado financeiro, beleza? Então, eu vou lá e coloco esse dinheiro no mercado financeiro. Mercado financeiro. Beleza. Mas isso por si só não disfarça a origem. Se você só retroceder aqui, você vai saber a origem ilícita do dinheiro. E aí o que você vai fazer? Os recursos eles são movimentados. São movimentados de forma a tentar despistar qualquer ação investigativa. Então, com esses depósitos, eu começo a fazer vários outros. Ou eu vou, deixa eu dar o exemplo aqui da lavanderia. Deposito numa conta e depois eu coloco numa lavanderia, numa loja. Pega aqui uma loja, uma importadora. Importadora. Vou lá e coloco várias pessoas, tá? Depósito para várias pessoas diferentes. E essas pessoas vão e começam a fazer pequenas compras ou compras superfaturadas aqui nessa importadora. Reparem que eu já estou dando movimentação. Aqui eu posso colocar numa loja e vou fazendo, vou movimentando. Eu deposito para outras pessoas. Enfim, eu vou movimentando esse dinheiro para quê? Para poder disfarçar a origem dele, que na verdade é o tráfico de drogas, beleza? Então essa movimentação, ela tenta despistar as autoridades. Agora chegamos na fase da integração, que é a nossa terceira etapa. Então a ocultação de simulação é a nossa segunda etapa e, segundo o STF entende que essa fase aqui, os crimes cometidos nessa fase, são permanentes. Por tal razão, eu aplicaria a súmula 711. Beleza? Então, essa fase aqui seriam crimes permanentes. A integração. O que acontece? O dinheiro já foi alocado, já foi ocultado e agora esse dinheiro são introduzidos na economia por meio de investimentos, de forma a não levantar suspeitas sobre a sua origem, beleza? Então, aqui eu tentei ali fazer vários depósitos para tentar dissimular a sua origem e agora, quando eu pego esses depósitos e utilizo, faço investimentos, eu estou integrando. Então, repara só, eu tenho aqui o tráfico, depósitos, e eu tenho investimentos. Reparem que cada etapa dessa daqui é um exemplo só, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo. Ela vai fazer com que o indivíduo tente limpar o dinheiro. Então, nos depósitos, eu estou dissimulando a origem. Aqui eu estou alocando ou colocando, né, os recursos. E aqui eu estou integrando. Reparem que eu tenho 3 etapas. A primeira, que o dinheiro sujo ele vai para depósitos. Dentro desse depósito, esse dinheiro é tratado, depósitos bancários, tá, que eu falo. Esse dinheiro é colocado no mercado financeiro e depois esse dinheiro é investido. Então aqui eu tento disfarçar a origem ilícita desse capital e depois eu invisto esse dinheiro para que ele saia limpo. Quando eu falo limpo aqui,
é força de expressão, porque esse dinheiro aqui não é limpo, ele é disfarçado, tá? Beleza? Então, integração. Os valores são introduzidos na economia por meio de investimentos, de forma a não levantar suspeitas sobre origem. Ocultação. Os recursos são movimentados de forma a despistar a ação investigativa. E, primeiro, a inserção no mercado financeiro. Beleza? Então, temos essas três fases distintas aqui do crime de lavagem de dinheiro. Qual é o conceito de lavagem de dinheiro? A atividade camuflada de objeto lícito, ou seja, eu tento criar uma aparência de lícita, mas na verdade ela tem por objetivo converter recursos obtidos de forma ilícita em lícito, ou seja, eu quero dar uma aparência de legal a algo ilegal, por meio de quais fases? Colocação, ocultação e integração, para que seja ocultada a origem. Então reparem que eu tenho dois crimes. Eu tenho um crime, ok? E eu tenho um segundo crime. A lavagem, ela é um crime autônomo, mas eu tenho um crime acessório, que nós chamamos de infração penal acessória, né? Ou IPA, ok? Reparem que são infrações distintas. A lavagem, por si só, é um crime. E a infração. Reparem que eu estou usando a expressão infração, porque eu posso ter tanto crime quanto contravenção. Pô, me dá um exemplo de contravenção? Jogo do bicho. Os caras ganham dinheiro e vão ter que lavar. Então, eu tenho a infração acessória, ou o crime ou a contravenção, que são infrações, e tenho a lavagem de dinheiro, que é um crime independente. Beleza? Tá. Primeira questão aqui. Vamos já trabalhar uma questão para a gente já ficar ligado. O crime de lavagem de capitais, consoante um entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência, divide-se em três etapas independentes, certo? Colocação, dissimulação e integração, não se exigindo para tal a consumação do delito, a ocorrência dessas três fases. Vamos lá, gente. Então, eu tenho três fases. Eu tenho a colocação, eu tenho a dissimulação, e eu tenho a integração. Eu não preciso atuar nas três fases para consumar. Por exemplo, eu posso ser pego criminoso, né? Um criminoso, ele faz a colocação. Outro criminoso faz a dissimulação, que é o criminoso B, criminoso A, e outra pessoa faz a integração, que é o criminoso C. Jorge, quantas pessoas nós temos? Nós temos 3 criminosos, cada qual com uma consumação. Então, não é necessário, não ser exigido para tal, a consumação do delito, a ocorrência dessas três. Ou seja, não se exige para que o delito se consuma, que tenha consumação, perdão, que eu passe pelas 3 etapas. Não, eu posso ter a consumação só na parte de colocação. Então, o gabarito aqui correto. Próximo. Pessoal, bem jurídico tutelado pelo crime de lavagem de dinheiro. Nós temos 2 bens jurídicos. Nós temos a ordem socioeconômica, que eu diria que seria o principal, e eu tenho os bens atingidos pelos crimes anteriores, ok? Então, não importa o crime, nós vamos ver que no Brasil, nessa geração agora, nós estamos já na 3ª geração da lei dos crimes de lavagem de dinheiro, né? Nós começamos na 2ª já, que o crime pode ser qualquer um, pode ser roubo, extorsão, tráfico, enfim, qualquer infração penal anterior. Então, os bens atingidos nessas infrações anteriores também são tutelados. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o crime aqui, para a gente conseguir ir para o intervalo. Vamos direto aqui já. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Reparem que eu estou falando de um gênero. Ok? Olha só, é um gênero que comporta crimes e contravenções. Beleza? Como infração acessória, tá? Coloca aqui, infração penal acessória. IPA, beleza? Tá. Incorre na mesma pena. Vamos lá. Quem os converte ativos lícitos, ou seja, quem pega esse dinheiro e transforma em ativos lícitos. Quem os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere. Importa ou exporta bem com valores não correspondentes aos verdadeiros. O que acontece, gente? Isso aqui é muito utilizado. A pessoa tem uma empresa de importação ou de exportação e vamos supor aqui, o valor normal é 100, valor de mercado, sendo que o cara faz com valores não correspondentes, ele faz como se tivesse a 300, ou seja, ele vai ter uma margem para limpar os recursos. Fala, ó, tô ganhando tanto, mas na verdade a renda dele é bem menor, beleza? E ele usa essa margem que ele fica ali no seu caixa para maquiar recursos. Nós temos também aqui o seguinte: quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens ou valores provenientes de infração penal. Então, quem utiliza na atividade econômica ou financeira bens provenientes de infração penal também incorre nesse crime. Participa de grupo, associação, escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crime, ou seja, a pessoa tem que ter conhecimento. Uma das características é que o crime de lavagem de dinheiro, ele exige que a conduta seja dolosa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Observação: não cabe culpa. Ok? Vamos lá. Preste atenção nisso aqui. A lavagem de dinheiro ela é classificada como crime derivado e acessório. Por quê? Considerando que se trata de delito que pressupõe a ocorrência de uma infração penal antecedente. Apesar de elas serem relativamente independentes, nós vamos ver isso na segunda aula, o crime e a lavagem de dinheiro são infrações independentes. Ó, eu tenho aqui um crime e aqui eu tenho a lavagem. Eles são independentes entre si, ok? Mas eu dependo, para ter lavagem, de uma infração penal anterior, beleza? Tá. Vamos falar um pouco das gerações das leis que dispõem sobre lavagem de dinheiro. Pessoal, nós tínhamos o seguinte: a primeira geração, ela falava que a infração penal anterior deveria ser especificamente tráfico de drogas. Então, eu tinha que ter especificamente tráfico de drogas e com esse recurso eu ia e lavava. Então, para ter lavagem de dinheiro, eu tinha que ter tráfico de drogas. Perdão, deixa eu apagar aqui. Então, para ter lavagem, eu teria que ter tráfico de drogas. Essa era a primeira geração, não é mais utilizado. No Brasil, quando foi criado em 1998, nós adotamos a segunda geração, que era um rol de infrações antecedentes, ou seja, a lei ia dispor sobre várias infrações antecedentes, um rol taxativo, e aí, com base nisso, eu poderia ter o crime de lavagem de dinheiro, mas tinha que ter ligação com essas infrações taxadas na lei. Atualmente, desde 2012, mudou. Ó, desde 2012, nós alteramos isso. Agora não há um rol fechado de infrações. Qualquer infração que gere uma origem ilícita pode ser aí consequência para uma lavagem de dinheiro. Então eu não preciso vincular a lavagem de dinheiro a um rol específico. Qualquer crime pode configurar aí quando o maquiamento dos recursos
lavagem de dinheiro. Então, eu não preciso de uma infração penal antecedente específica. Qualquer infração serve. Beleza, já falamos aqui. Vamos fazer a segunda questão aqui, pessoal. Segunda questão. Para a caracterização dele de lavagem de dinheiro, a legislação de regência prevê um rol taxativo de crimes antecedentes, geradores de atos ilícitos de origem ilícita, sem os quais o crime não ocorre. Tá, aqui a gente tem dois erros, tá? Para a caracterização dele de lavagem de dinheiro, a legislação de regência prevê um rol taxativo. Não, não é um rol taxativo. Nós vimos que é um rol aberto, porque nós estamos na terceira geração. Ok? Geradores de ativos ilícitos de origem ilícita. Outro erro também, ele fala crimes antecedentes. Não são crimes, são infrações penais antecedentes. Infrações, nós podemos ter crimes e podemos ter contravenções. Então, tinha duas formas de você já colocar que essa questão aqui estava errada. Seja pelos crimes ali, que está errado, a infração, seja pelo rol taxativo, tá? Que também não pode, é um rol aberto. Nós estamos na segunda geração, na terceira geração. Isso de rol taxativo era na segunda geração. Beleza. Tá. Vamos fazer algumas considerações aqui para você poder entender, apesar de eu entrar em detalhes nisso aqui na próxima aula. Primeiro, delito acessório. Por quê? Porque eu tenho uma infração penal antecedente, ou seja, eu tenho um crime ou uma contravenção, ok? Antecedente, como eu já expliquei. Aqui eu tenho que ter a infração penal antecedente, os recursos gerados, para só assim eu ter a lavagem de dinheiro. Beleza? Então eu só tenho lavagem de dinheiro se for recurso de origem ilícita, tá? Beleza? Não há prejudicialidade processual. Isso aqui é interessante. Eu não preciso, por exemplo, esperar o trânsito em julgado da infração penal antecedente. São delitos relativamente independentes. Vocês vão ver por que o relativamente logo na próxima aula. Então, eu posso começar o processo de julgamento sem esperar o processo de julgamento da infração penal antecedente. Não absorve a infração penal antecedente, porque ela é autônoma ou relativamente autônoma. Não constitui pós-facto impunível da infração penal antecedente, ou seja, eu tenho um concurso de crimes. E se for a mesma pessoa, tá, pessoal? Eu tenho um concurso de crimes. Vamos supor que o indivíduo pratica o tráfico e ele também faz a lavagem. Então, eu tenho crime A e crime B. Então, eu vou ter um concurso de crimes. Ok? Quando isso acontece, que é o que nós chamamos de autolavagem, eu tenho um concurso material de crimes, ok? Então, reparem que não constitui pós-facto impunível, eu tenho dois crimes independentes, ok? Ou seja, então eu tenho um concurso de crimes. Quando eu tenho a autolavagem, que é quando o indivíduo faz o crime antecedente, a infração antecedente, comete a lavagem, eu tenho um concurso material de crimes. Outra situação que eu já comentei com vocês é que não cabe a conduta culposa, só cabe a conduta dolosa, ok? Só cabe a conduta dolosa. Cuidado, porque a doutrina aceita o dolo eventual. O dolo eventual é aceito pela doutrina, tá? Pela doutrina. Por quê, Jorge? Teoria da cegueira deliberada. Teoria da cegueira deliberada. Por quê? O indivíduo poderia saber, deveria fazer o mínimo de esforço para saber, mas ele não faz, ele finge que não viu. Isso aqui foi usado na Lava Jato e foi usado no assalto do Banco Central, ok? Foram
duas coisas de relevante aí, mídia, que deu muita mídia, que eles usaram essa teoria. O juiz Sérgio Moro, no caso da Lava Jato, usou essa teoria da cegueira deliberada. O indivíduo sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele preferia fingir que não estava vendo. Beleza? Então, só cabe a conduta dolosa. Temos ali o dolo eventual, que é aceito pela doutrina, usando a teoria da cegueira deliberada. Tá, vamos lá. O crime de lavar dinheiro, ele é um crime comum, ok? Por quê? Não exige uma característica específica do sujeito ativo. E outra coisa, não precisa ser o mesmo sujeito ativo da infração penal anterior. Não precisa, eu posso ter sujeitos ativos diversos. É um tipo misto alternativo, porque eu tenho ocultar, eu tenho dissimular, ok? E basta que eu faça uma das condutas para que eu tenha a consumação. A tentativa, possível, seguindo a regra do artigo 14 do Código Penal. Então, é possível a tentativa. Lembra que eu falei que em 2012 nós fomos para a terceira geração? Por quê? Ela coloca fim ao rol taxativo. Só toma cuidado que nós temos aqui a irretroatividade, ok? Porém, nós temos a súmula 711 do STF, que fala que no caso da ocultação é crime permanente, beleza? Fica só ligado nisso. Pessoal, e quando for a infração penal anterior, crime contra a ordem tributária? Nesse caso aqui, eu tenho que ter o lançamento definitivo do tributo, com base na súmula vinculante 24, né, do STF, beleza? Então, com base nisso, é importante, se for crime contra a ordem tributária, só vai existir essa possibilidade quando houver o lançamento definitivo do tributo, beleza? Questão 3. No que se refere à legitimidade para o polo passivo da ação penal por lavagem de capitais, é dispensável a participação do acusado do crime de lavagem de dinheiro nos delitos a ele antecedentes. Correto. Sendo suficiente que ele tenha conhecimento da ilicitude dos valores, dos bens e dos direitos cuja origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade tenha sido ocultada ou dissimulada. Certinho, exatamente isso aqui, pessoal, certinho. A pena será aumentada de 1 a 2 terços se os crimes definidos nesta lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. Toma cuidado aí, porque a lei de organização criminosa, Lei 2.850 de 2013, que vai traçar ali o que é uma organização criminosa. Mas se você tem uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, aí você vai ter a aplicação da lei de organização criminosa e da lei de lavagem de dinheiro, beleza? Então, só toma cuidado com a dosimetria aqui, ó, de 1 a 2 terços. Agora, toma muito cuidado com isso aqui, porque nós temos delação premiada. A delação ela é unilateral. Jorge, não entendi. Nós temos colaboração e temos a delação. Ok? A colaboração premiada. Qual é a diferença? A colaboração ela é bilateral. Ela é uma parceria do Ministério Público ali, da autoridade policial, com o réu. Já a delação ela é unilateral. A doutrina traça essa diferença. A doutrina vai traçar essa diferença. As provas vão colocar como a mesma coisa. Tanto a delação
quanto à colaboração, elas tratam da mesma forma. Então, se cair colaboração para você, pode marcar que não está errado, não. Beleza? Só chamei tua atenção para isso aqui. Vamos lá, pessoal. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3 e cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo, ou seja, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito julgado, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimento que conduza à apuração das infrações, identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime. Ou seja, eu preciso ter os 3? Não, basta que eu tenha um para que eu possa ter aqui esse prêmio pela minha colaboração. Para finalizar, nós temos o parágrafo 6º do artigo 1º, que vai falar o seguinte: para apuração do crime que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Pessoal, onde tem isso aqui? De novo, na Lei 12.850 de 2013, que é a lei que trata de organizações criminais, ok? Beleza, falamos de toda essa primeira parte aqui. Para finalizar, uma questãozinha. A colaboração premiada que trata a lei de lavagem de dinheiro poderá operar a qualquer momento da persecução, até mesmo após o trânsito julgado. Correto, pessoal, qualquer momento. Beleza? Povo lindo, muito obrigado. Próxima aula eu vou falar das disposições processuais. Vamos ficando por aqui, beleza? Falei tudo que você precisava saber sobre lavagem de dinheiro na primeira parte, ali a disposição criminal. Na próxima eu falo das disposições processuais. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!